Um bom dia, um feliz sábado a todos os nossos irmãos e visitantes que estejam no nosso meio. Que Deus possa ser louvado com a sua presença. Eu recebi aqui um pedido de oração que em prol de Daniel Salles, que ele é maestro e já participou do Coral Curitiba, e ele está na cidade de São Paulo, ou no estado de São Paulo, e ele está com hepatite, tá? E hepatite é uma doença que afeta o nosso fígado. E nós, sem o nosso fígado, nós não temos condições de sobreviver. Porque tudo que nós comemos passa pelo nosso estômago, ele é digerido e o nosso fígado transforma isso em nutrientes para o nosso corpo. É o nosso fígado que faz essa transformação. E o pedido de oração é por Daniel Salles, que ele é do coral, que ele já foi do Coral de Curitiba e está em São Paulo, está internado na UTI. Então que nós possamos estar lembrando de orar por essa pessoa, Daniel Salles, que é uma pessoa querida que acredito que muitas pessoas conheçam. Mas que nós possamos estar lembrando desse nome nas nossas orações. O nosso quarteto daqui da frente, não é o Quecel, mas nós batizamos o nosso quarteto hoje. O irmão Jair fez uma proposta e o nosso quarteto foi batizado hoje como quarteto Arautos do Sítio. Que Deus possa ser louvado e que todo o esforço que os nossos irmãos fazem seja para a honra e glória de Deus. Eu gostaria de cumprimentar a igreja. Mas gostaria de cumprimentar a igreja de uma forma um pouquinho diferente da tradicional. Eu vou dizer para a igreja, Maranata. A igreja vai responder, o Senhor logo vem. Eu vou dizer daqui da frente, nós o veremos. E a igreja, se assim desejar, vai responder amém. Vamos treinar? Maranata. O Senhor logo vem. Nós o veremos. Amém. Que isso seja uma realidade na nossa vida, que nós possamos, muito em breve, estar vendo nas nuvens do céu nosso Senhor com os santos anjos vindo para nos buscar. Eu gostaria de, neste momento, deixar uma mensagem especial para os nossos amigos que estão nos assistindo pela internet. Que Deus possa ser abençoado, pois neste momento em que você assiste essas palavras, essas reflexões que estão sendo feitas aqui, que o Espírito Santo trabalhe na sua vida e que você possa entregar o seu coração a Jesus e ter essa esperança que todos nós aqui temos, de muito em breve estar tendo um encontro com o nosso Senhor Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, Apocalipse 14.
para que nós possamos refletir em alguns versículos bíblicos nessa manhã. O sermão dessa manhã, ele não tem nome, mas nós estaremos refletindo essa manhã sobre uma pessoa praticamente anônima nas Sagradas Escrituras. Uma pessoa que aparece muito pouco, mas nós observamos que no final da sua vida, durante toda a sua vida, hoje nós estamos sendo abençoados ainda. Porque a Bíblia, ela se auto-revela àquele que lê. Aquele que lê a Bíblia, ele tem a oportunidade de abrir o coração e a mente ao Espírito Santo, e o Espírito Santo dá a revelação da real interpretação da Bíblia. Nós vemos que no livro de Apocalipse, 90% que você lê, ele deve ser interpretado. E apenas 10% ele é literal. Você vai ler e vai compreender exatamente como você lê. Porque ele é um livro profético. E aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E quando nós lemos esse relato, nós vemos que a Bíblia diz que João, ele olha na sua visão e ele vê um anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra. E depois ele segue dizendo: E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Mas quando nós interpretamos esse anjo, como nós sabemos, o livro de Apocalipse, 90% você tem que interpretar. Quando nós vemos que João olha e vê um grande anjo com o evangelho nas mãos, voando pelo meio do céu para pregar aos que se assentam sobre a terra. Quando nós interpretamos esse anjo, quem é esse anjo? Somos nós. Esse anjo tem uma mensagem do evangelho eterno para pregar. E simbolicamente, esse anjo somos eu e é você. Cada um de nós somos esse anjo voando pelo meio do céu. E o relato continua. No versículo 7, dizendo em grande voz, na verdade gritando, para que todos possam ouvir: Temei a Deus e dai-lhe glória, por é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Quem é esse que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas? Nós sabemos que é o nosso Deus. O nosso Deus, ele já foi chamado no passado de Adonai, Elohim, Javé, Yavé. Hoje nós temos o hábito no Brasil de chamarmos mais de Jeová. Mas são nomes que são atribuídos referência à pessoa do Criador dos céus e da terra. E nós observamos que, quando nós falamos sobre esse evangelho, nós temos na história Deus usando pessoas. Pessoas que são representadas no Apocalipse por aquele anjo que voa pelo meio do céu. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos 13. Abram suas Bíblias em Atos 13. Nós vemos aqui em Atos 13 a primeira viagem missionária de Paulo. Nós sabemos toda a história de Paulo. Aquele relógio, ele me acusa. Nós não temos tempo de recapitular a maravilhosa história de Paulo. O chamamento de Paulo à pregação do evangelho aos gentios. Mas nós conhecemos a história. Paulo perseguia a igreja e no caminho de Damasco ele teve um encontro com Jesus. E ele perguntou: quem é, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem você persegue. E Paulo, naquele momento, teve uma mudança radical na sua vida. E de perseguidor ele passou a ser perseguido. E nós conhecemos a história. E aqui no capítulo 13, Paulo havia se convertido, havia fugido da cidade, porque começou a pregar sobre aquele que ele perseguia, sobre Jesus, crucificado e ressurreto. E ele
acabou sendo perseguido e ele fugiu. E como nós estudamos em algumas, eu não me lembro exatamente o trimestre, nós estudamos sobre essas viagens missionárias de Paulo, sobre as cartas de Paulo, na lição da Escola Sabatina. Eu acredito que todos vocês lembram, porque nós estudamos. E Paulo foi agregado junto com os discípulos. Mas, no entanto, existia uma cidade na Síria chamada Antioquia, que era fora era outro país. E nessa cidade de Antioquia foi colocado o primeiro posto avançado do evangelismo aos gentios. E agora que nós vamos ler aqui, dá início à primeira viagem missionária, onde Paulo e Barnabé, um homem da cidade de Chipre, temente a Deus, que nós vemos citando na Bíblia, que ele vendeu uma propriedade, levou aos pés, entregou aos discípulos, quando eles começaram a repartir o pão em comunidade, comer juntos. E nós vamos para o relato, capítulo 13, de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas mestres, e são eles: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Nós vemos que Saulo aqui está cotado como profetas e mestres, e ali está Barnabé e Saulo. E continuando: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Como é maravilhoso a oportunidade que o Espírito Santo separa cada pessoa para a pregação do Evangelho, para ser aquele anjo voando pelo meio do céu. E eu gostaria de dizer para você que está aqui nessa manhã, para você que está nos assistindo pela internet, Deus separa eu e você para anunciar o Evangelho, para que nós possamos ser aquele anjo de Apocalipse 14, 6 e 7. E nós vemos que Paulo, ele começou a pregar o Evangelho. E o relato bíblico, depois que eles são separados, que o próprio Espírito Santo pede para separar a Paulo e Barnabé, eles são encaminhados. Continuando a leitura do versículo 5 de Apocalipse 13. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também como auxiliar um jovem chamado João. E às vezes a gente fica pensando das pessoas que quase são anônimas na palavra de Deus. Eu gostaria de meditar nesse momento sobre João. Saíram Paulo e Barnabé para pregar o evangelho aos gentios, começaram por Salamina, e o relato bíblico diz que junto com eles tinha um jovem chamado João. Quem era esse jovem João? Quem era essa pessoa que era um auxiliar de Paulo e Barnabé? De repente, João era aquele que carregava a bagagem, era aquele que quando Paulo ia se reunir nas praças, de repente ele entregava um folheto, fazia alguma coisa ali. Uma coisa de forma auxiliar. E nós vemos que Paulo pregava para grandes multidões. Paulo não se intimidava pelos status das pessoas. Nós vemos no livro de Atos que quando Paulo foi em Atenas, as autoridades, os intelectuais daquela cidade chamaram a Paulo num lugar chamado Areópago. Eu acredito que fosse uma câmara dos vereadores ou dos deputados, alguma coisa assim. E Paulo foi lá, e lá nesse lugar, perante todos os doutores, os intelectuais daquela cidade, Paulo se levantou e pregou o evangelho. E pregou sobre aquele que ele acreditava, sobre aquele a quem ele servia. Porque Paulo, ele não era um pregador de meias palavras. Paulo, ele chamava, como diz o Espírito de Profecia, o pecado pelo nome. E Paulo, ele era muito direto nas suas pregações. E nós vemos que quando Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, eles tinham esse auxiliar, que é o tema da nossa meditação dessa manhã. Que era esse auxiliar que era chamado de João. Mas quem era João? Nós
gostaria que vocês voltassem um pouquinho em Atos 12, 12. Aqui o contexto é quando Pedro é livre da prisão. E aqui em Atos 12, 12 diz o seguinte: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando nós observamos esse João, que estava sendo auxiliar de Paulo e Barnabé, nós observamos aqui que no capítulo 12, versículo 12, está dizendo que a mãe de João chamava-se Maria, e que o sobrenome de João, o segundo nome de João, era João Marcos. E a gente começa a observar que o quê? É ali que muitas pessoas se reuniam e oravam. Se nós formos observar hoje na nossa igreja, quando a igreja se reúne na casa de uma pessoa e fazem orações, e cantam, e oram, e estão juntos, hoje nós chamamos de pequenos grupos. E nós podemos crer e acreditar e ter a certeza de que Marcos e João Marcos tinham um pequeno grupo na sua casa. Sabemos que o nome de Marcos, o nome da mãe de Marcos era Maria. E Marcos, ele tinha um pequeno grupo. Então Marcos, ele conhecia sobre Jesus. Ele era um discípulo, ele era um servo, ele era um cristão. E nós observamos que muitas vezes, nós quando somos jovens, os jovens da nossa igreja, nós ficamos pensando como que eu posso fazer a minha parte. Nós vemos aqui os anciões pregando, nós vemos toda a liderança da igreja pregando, o ministério pessoal trabalhando, nós temos ali pessoas de mais experiência dando os estudos bíblicos, mas às vezes o jovem pode pensar, mas o que eu posso fazer? De repente eu não tenho habilidade para dar um estudo bíblico, ou às vezes até mesmo os nossos idosos podem pensar, hoje eu não tenho mais aquele vigor da minha juventude, como que eu posso pregar o evangelho, como que eu posso ser esse anjo de Apocalipse 14? E todos nós, às vezes a gente fica pensando, como que eu posso fazer a minha parte? Deus não quer que todos sejam como Paulo, que era um pregador veemente para grandes multidões. Deus não quer que todos sejam como nós temos hoje, pastor Bulhon, os nossos grandes pastores que fazem evangelismo. Deus, ele tem um objetivo na vida de cada pessoa. Deus, ele quer que nós façamos aquilo que nós temos capacidade, aquilo que ele nos separou. Nós observamos na Bíblia que o Espírito Santo separou a Paulo e Barnabé para uma frente de batalha, porque eles eram habilidosos, mas nem todos na igreja, nem todos na época de Paulo e Barnabé foram enviados para pregar. Porque Deus tem um objetivo especial e específico para cada um de nós. E nós vemos que, agora sabemos que o segundo nome de João é Marcos, que filho de Maria, e que ele morava na sua casa, tinha um pequeno grupo, e que os discípulos se reuniam, os discípulos de Cristo se reuniam, porque Paulo, quando foge da prisão, ele vai para essa casa, onde as pessoas estavam reunidas em um pequeno grupo. E nós observamos que o quê? Que quando Paulo e Barnabé começam a pregar, eles têm esse auxiliar, que vai onde eles vão, esse auxiliar vai auxiliando, carregando a bagagem, ajudando a distribuir literatura, chamando as pessoas para ouvir as pregações. Mas o relato bíblico continua. Gostaria que você virasse a página da sua Bíblia e fosse lá em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, 36, continua a história de Paulo, Barnabé e de Marcos também. Capítulo 15, versículos 36 a 38. Que continua falando sobre a vida desses três missionários, Paulo, Barnabé e João Marcos. E nós observamos aqui o seguinte, que eu tenho como título aqui na minha Bíblia, Segunda Viagem Missionária. Para nós contextualizarmos, eles saíram
de Antioquia, passaram em várias cidades pregando o evangelho. Paulo e Barnabé e João Marcos. E depois, agora, quando eles voltam para Antioquia, voltam para seu quartel-general, Paulo vai chamar a Barnabé e vai dizer o seguinte: Barnabé, nós pregamos o evangelho, pessoas se converteram, mas eu acho que seria importante a gente supervisionar essas igrejas, visitar de novo para ver como que os irmãos estão, as dúvidas que eles têm. E agora, nós estaremos lendo aqui no versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles passam. E Barnabé queria também levar a João, chamado Marcos. Versículo 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Nós vemos aqui que Marcos não completou a primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé. Quando chegou num lugar chamado Panfilha, Marcos deixou aqueles 2 missionários e voltou para sua casa. Nós não sabemos por que a Bíblia não fala. Nós só temos esse relato porque Paulo comenta com Barnabé. Barnabé quer levar a João Marcos na segunda viagem para ver como as igrejas estão. E Paulo diz: João Marcos não. João Marcos não, porque João Marcos não é digno de estar conosco, porque ele nos abandonou na nossa primeira viagem missionária. Mas às vezes a gente fica pensando, nós observamos na Bíblia que o Espírito Santo separou apenas a Barnabé e a Paulo. A missão daquela viagem de evangelização estava designada para Paulo e Barnabé. E Marcos foi apenas um auxiliar, um jovem, que foi para ajudar na evangelização. Mas nós sabemos que existe coisas na vida que nós não compreendemos. E nós não sabemos se Marcos abandonou Paulo e Barnabé porque, de repente, lá na Panfilha, ele conheceu amigos que ele se afastou do Evangelho. A Bíblia não diz se ele se afastou do Evangelho, senão se ele apenas ficou intimidado com as agressões que Paulo e Barnabé sofriam. Porque nós vemos no livro de Atos que não era fácil. Paulo várias vezes foi açoitado, foi apedrejado, foi maltratado. E de repente esse jovem, ficou com medo de até ser morto, porque era a situação daquela época. Nem todos aceitavam o Evangelho, e as pessoas que não aceitavam o Evangelho eram extremamente agressivas. E nós vemos no relato que Paulo apanhou várias vezes. E de repente esse jovem deve ter ficado um pouco com medo e acabou voltando para casa. Mas agora, quando chega aqui, no versículo 38, Paulo diz que não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha. E no verso 39, nós temos aqui uma briga, um desentendimento entre uma dupla missionária. Nós, na nossa igreja adventista, nós também temos duplas missionárias. Como havia na casa de João um pequeno grupo, nós também temos pequenos grupos. E houve uma desavença nessa dupla missionária aqui no versículo 39. E houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria, a Cilícia, confirmando as igrejas. Quando nós vemos aqui essa briga, esse desentendimento entre Paulo e Barnabé, Paulo ele era direto. A Bíblia não coloca detalhes, mas eu acredito que Paulo tenha dito para Barnabé: Barnabé, o negócio é o seguinte, eu acho que Marcos não é competente, ele não é digno de voltar para colher os frutos, ver como as igrejas estão, porque ele não ajudou em todas. E o negócio é o seguinte, Barnabé, se você quer ir com Marcos, que você vá, mas sem mim. Você agora escolhe. Ou você vai com Marcos e eu vou sozinho, ou você vem comigo e nós deixamos esse jovem que foi fraco e foi medroso. E nós vemos que Barnabé fez uma escolha. Barnabé escolheu a Marcos e deixou Paulo.
o tempo não nos permite, mas se nós fôssemos esquadrinhar a Bíblia, se nós fôssemos cavar fundo e examinar, se nós fôssemos examinar os historiadores do primeiro século, nós observaremos que Barnabé, ele estava optando pela sua família, porque João Marcos era sobrinho de Barnabé. E Barnabé não iria abandonar um sobrinho que era sangue do seu sangue, que ele estava procurando fortalecer na fé. Então, por isso que Barnabé escolhe a Marcos. E o relato continua dizendo que Barnabé e Marcos desceram, João Marcos desceram para Chipre, e Silas e Paulo foram confirmar as igrejas. E às vezes nós ficamos pensando, eu já ouvi muitas vezes relatos de pessoas, de mulheres, que dizem assim, quando a pessoa, o marido está na igreja, ela diz assim, eu gostaria de ter aquele homem na minha casa. Ou às vezes você pode dizer, eu gostaria de ter essa mulher na minha casa, porque na igreja é uma coisa e em casa é outra. Mas nós temos que fazer o quê? Seguir o exemplo de Barnabé. Paulo, ele estava super confirmado na fé. A comunhão de Paulo com Deus era tanta, que nós vemos na Bíblia, que Jesus falava com ele, que ele pediu para que fosse tirado um espinho na carne, e o próprio Jesus disse para ele, a minha graça te basta. Então a comunhão de Paulo era 100%. Mas, no entanto, Barnabé olha para o seu sobrinho, que havia se afastado. Nós não sabemos, mas Barnabé sabia o porquê. E Barnabé escolhe agora ficar com seu sobrinho, fortalecer o seu sobrinho na fé. Porque Paulo acha que João Marcos não era digno de estar com eles nas viagens e pregar o Evangelho. Mas existe coisas na nossa vida que nós não entendemos. Existe coisas na nossa vida que nós entenderemos apenas no céu. Mas eu gostaria de dar mais uma cavada nas Sagradas Escrituras para a gente compreender como foi esse evangelismo do primeiro século, onde o Espírito Santo estava ativo na vida das pessoas e o Evangelho foi pregado naquela região toda. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Que dá uma pincelada também sobre a vida desse jovem, que no decorrer da história já não era mais tão jovem, já era uma pessoa adulta, uma pessoa mais fortalecida na fé. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, normalmente nos finais das cartas, os discípulos davam saudações para algumas pessoas, e aqui Pedro diz o seguinte no capítulo 13, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda. Igualmente, meu filho Marcos. Nós observamos que lá em Atos, Pedro é solto da prisão, miraculosamente, e ele vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos. E lá eles tinham um pequeno grupo. E no passar dos anos, nós observamos que o quê? Chega neste momento, Pedro, o discípulo que esteve com Cristo, chama a João Marcos, a Marcos, que é o mesmo João Marcos, de filho. Não que fosse filho de sangue, mas era a satisfação de Pedro de estar com Marcos. E quando nós estudamos os escritores do primeiro século e os estudiosos, os teólogos, nós observamos que o quê? Pedro, ele tinha uma dificuldade de linguagem. Pedro era pescador. E a nação de Pedro, o país que Pedro morava, falava apenas o aramaico. E Pedro agora precisava escrever cartas em grego. E Pedro não sabia escrever. Pedro precisava de alguém que escrevesse para ele. Que pudesse escrever em aramaico, em grego, ou até em outros idiomas. E os historiadores colocam o seguinte: Pedro tinha dificuldade de escrever, e quem escrevia as cartas de Pedro? Quem escrevia para Pedro era quem? Um jovem, que não era mais tão jovem, chamado João Marcos. E nós observamos que Deus dá talentos diferentes para cada pessoa. Paulo achou que Marcos não era digno de ser um pregador do Evangelho. Mas, no entanto, há coisas nessa vida que só Deus sabe e só Deus compreende.
E nós observamos que agora o próprio Pedro, um dos principais discípulos que mantiveram a verdade na igreja, que levantaram a bandeira da fé e não negaram. Nós sabemos que o final da vida de Pedro, pela aquela história, fala que Pedro morreu pregando o evangelho. Um grande homem nas mãos de Deus. E esse grande homem olha para João Marcos e diz: meu filho Marcos, pela intimidade e pelo carinho que um tinha pelo outro. Porque Marcos era um auxiliar de Pedro. Mas não, a história não termina aí. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Timóteo. Gostaria que abrisse a Bíblia no livro de Timóteo. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Timóteo, capítulo 4. Desculpa. 2 Timóteo 4. Perdoem-me. 2 Timóteo 4. Segundo Timóteo 4, 10 e 11, nós lemos o seguinte. O título aqui desse contexto é o apóstolo abandonado pelos homens, mas não por Deus. O 10 diz o seguinte: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Nós vemos que se passaram vários anos e chega um momento que o apóstolo Paulo tem que se retratar de uma atitude que ele teve por ímpeto. Como a gente diz hoje, cuidado, não guspa para cima, porque existe a lei da gravidade. Esse guspe um dia vai cair. E nós vemos o quê? Que Paulo, em um momento das Sagradas Escrituras, diz que Marcos briga com Barnabé e não leva Marcos porque Marcos não era digno de pregar o evangelho. Marcos com ele não andava, porque Marcos tinha sido fraco. E alguns anos depois, Paulo manda uma carta para Timóteo, o pastor da primeira o pastor Timóteo, e diz para Timóteo: me traz João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Sabe por que Marcos era útil para o ministério de Paulo? Porque Paulo tinha um espinho na carne, e que Jesus disse para ele: eu não vou tirar, Paulo. Você me orou 3 vezes, mas eu não vou tirar, porque a minha graça te basta. Porque é na fraqueza que você se fortalece. E pelo relato bíblico e pelos historiadores, a gente observa que Paulo tinha dificuldade de visão. Paulo não conseguia enxergar mais para escrever. Paulo sabia falar 6, 7, 8 idiomas diferentes. Porque Paulo foi criado aos pés do sábio Gamaliel, que era um poliglota. E Paulo sabia escrever muito bem e falar muito bem vários idiomas, mas, no entanto, Paulo não enxergava. E neste momento, Paulo fica sabendo que João Marcos era o escritor, o secretário de Pedro. Porque Pedro também tinha dificuldade de linguagem. Pedro enxergava, mas não sabia escrever. E agora Paulo, não tendo mais a visão plena, ele precisa de alguém que escreva para ele. E ele o que ele diz? Manda uma carta para Timóteo e diz: olha, me traz Marcos, porque me é útil para o ministério. Sabe por que isso acontece na nossa vida, hoje, e aconteceu na vida de Paulo? Porque quem escolhe os dons é Deus e não eu e você. O dom daquele jovem não era fazer como Paulo e Barnabé, enfrentar a multidão de frente, e se preciso ser apedrejado e açoitado, eles seriam. O dom daquele jovem era outro. Aquele jovem tinha o dom de escrever. Ele tinha o dom de comunicar com as pessoas pela palavra escrita. E nós observamos que os escritos de Paulo estão hoje aqui também.
Mas eu gostaria de dizer para você o principal de tudo, porque é Deus que concede os dons e Deus que conduz a pregação do Evangelho. Eu gostaria de dizer para você que nós observamos que aquele jovem, o dom dele era escrever. Foi considerado indigno por Paulo de pregar o Evangelho. Mas eu gostaria de dizer para você que a sua Bíblia, aí, aquele jovem que foi indigno, ele ainda prega o Evangelho até hoje. Sabe por quê? Abra sua Bíblia lá em São Marcos. O Evangelho de Marcos. Deixa a tua Bíblia aberta no Evangelho de Marcos. E gostaria de dizer para você o seguinte: os historiadores e os eruditos, eles colocam que o livro de Marcos foi escrito do ano 55 ao ano 70 da nossa era. E esse livro que você tem na sua mão, que está aberto aí, foi escrito por aquele jovem chamado João Marcos, que foi indigno, que deixou a pregação do Evangelho na primeira viagem missionária. Mas Deus tinha um propósito maior para aquele jovem. E o propósito dele era que deixasse para nós o primeiro Evangelho que foi escrito por aquele jovem chamado João Marcos. E nós observamos que Deus que distribui os dons e os talentos. Que nós possamos compreender que Deus tem um motivo e Ele nos dá talento. E não importa como nós vamos ser aquele anjo voando pelo meio do céu com o Evangelho eterno. Nós podemos ser aquele anjo como Paulo, podemos ser aquele anjo como Barnabé, mas podemos ser aquele anjo também como Maria, podemos ser aquele anjo também como Marcos. Que Deus lhe dê entendimento, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e que você possa se colocar na mão de Deus e deixar que Deus conduza a nossa vida. Não importa como Deus vai conduzir, o que importa é que nós estaremos pregando o Evangelho, nós estaremos sendo missionários e que a nossa voz, nós possamos sentir que a nossa voz é a voz daquele anjo voando pelo meio do céu. Que esse seja o meu e o vosso desejo nessa manhã. Amém. Para nós orarmos ao nosso Deus. Curvemos nossa fronte. Santo eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, te agradecemos, Senhor, porque no passado o Senhor levantou grandes homens e mulheres que levaram a tua mensagem. Te agradecemos, Senhor, também porque podemos interpretar Apocalipse 14 como aquele anjo voando pelo meio do céu, como sendo cada filho teu que está aqui nessa manhã. Que o Senhor, como concedeu o dom, Senhor, aquele jovem chamado João Marcos, que tinha um dom especial, Senhor, que era de se comunicar diante da Escrita. Que o Senhor possa se revelar a cada pessoa aqui nessa manhã. A cada pessoa, Senhor, que está nos assistindo pela internet. Que o Senhor possa revelar a ele, pelo teu Santo Espírito, o dom que ele tem, o dom que nós temos para a pregação do Evangelho. Fica conosco, nos devolva, Senhor, aos nossos lares e nos dê um restante de sábado na tua presença. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.